João Santos de Castro, explique-me qual é a necessidade de haver uma candidatura de cidadãos independentes aqui em Cascais. Olha, nós estávamos num cenário há poucos meses atrás que as pessoas achavam que estas eleições iam ser umas eleições sem história, que o poder vigente em Cascais tinha as coisas muito bem controladas ao nível, sobretudo, da comunicação, que tinham alguns dirigentes de coletividades que estariam com eles e portanto, sobretudo por causa do investimento ao nível dos eventos, ao nível da comunicação, seria muito difícil alguém opor-se com ganho de causa contra o poder atual vigente na Câmara de Cascais. E isto era um pouco o cenário. Depois o Partido Socialista apresentou uma candidatura que não é suficientemente agregadora para efetivamente fazer frente e ser ganhadora contra o poder atual em Cascais. Os outros grupos independentes, sobretudo o grupo independente que foi a votos nas últimas eleições autárquicas, manifestou também a intenção de não se voltar a candidatar e de repente estávamos num cenário que tudo parecia calmo e tranquilo para um renovar de uma maioria absolutamente imerecida porque não corresponde a um trabalho efetivo no terreno, de uma coligação e de um poder vigente na Câmara que iria caminhar tranquilamente para as eleições de 1 de outubro sem grandes percalços, e isto seriam umas eleições sem história. E houve um grupo de cidadãos independentes, uns de esquerda, outros de direita, outros com filiação partidária anterior, outros sem nenhuma filiação partidária, pessoas de todas as origens sociais e económicas e geográficas do Conselho, que entenderam, não, isto não pode ser assim, a democracia não é isto, a democracia é mais do que isto, tem que haver aqui alternativas, tem que haver propostas, tem que haver debates, tem que haver efetiva discussão dos problemas e uma efetiva alternativa ao poder vigente atual. E foi isso que nos propusemos fazer. Isto nasceu com o Luís Bernardes, que o Luís Beethoven, mais conhecido aqui nos meios, sobretudo da minha geração, e que veio ter comigo e que tinha um grupo nas redes sociais que foi um grupo que nasceu há 2 anos, que apenas pretendia chamar a atenção para alguns aspectos que estavam mal na gestão autárquica, mas coisas mais simples, que estavam mal e que não necessariamente que estavam mal, mas que necessitavam da atenção da autarquia. Ou a rua que estava com buracos, ou o lixo que estava no passeio, ou o espaço público que estava por arranjar, pequenas coisas que eles foram... Pequenas coisas que às vezes fazem ganhar ou perder umas eleições. Fazem ganhar ou perder umas eleições e que são muito importantes para o dia-a-dia das pessoas, para a vida das pessoas que moram nesses bairros e que moram nesses locais. E a Câmara, em vez de dar resposta a essas situações que foram sendo apontadas e de aproveitar, de facto, esses olheiros no terreno a título gratuito que estavam já ali a fazer o seu trabalho, não, tomou uma reação absolutamente adversa e a entender aquilo como uma oposição e como um movimento de oposição à própria Câmara. E, de facto, as pessoas que ali estavam começaram a ver, isto não chega, se queremos alterar alguma coisa em Cascais, não chega um grupo nas redes sociais, não chega uma mera denúncia das pequenas situações, temos que ir mais além. E foi aí que vieram ter comigo, que sabiam, obviamente, da minha experiência autárquica anterior, a perguntar se eu estaria interessado em liderar uma candidatura à Câmara de Cascais e liderar este projeto que se vai candidatar à Câmara e às Juntas de Freguesia. E eu, tendo em conta o cenário que anteriormente lhe descrevi, de facto, de não haver uma verdadeira oposição alternativa do Partido Socialista e de não haver mais nenhuma lista independente suficientemente credível que vá a votos, entendemos que sim, que estão reunidas as condições para que uma lista independente se possa apresentar e para que uma lista independente tenha condições de sucesso nestas eleições que eu estou plenamente convencido que vamos ter, por razões nacionais, por razões locais e porque as pessoas já começam a estar um pouco cansadas do sistema partidário que precisa urgentemente de uma reforma profunda e as pequenas abertas que existem no sistema que permite uma participação dos cidadãos e uma dessas pequenas abertas é, de facto, nas eleições autárquicas, as pessoas vão concentrar os seus votos nas listas independentes para conseguir que essa reforma aconteça a nível nacional e para conseguir também que a nível local tenhamos uma melhor gestão da coisa pública que esta Câmara manifestamente não está a fazer. Há 2 questões que nos preocupam de sobremaneira: a mobilidade e a economia. Em primeiro, e que estão interligadas, naturalmente.
Mas a mobilidade, em primeiro lugar, porque não existe em Cascais uma verdadeira rede de transportes públicos que funcione, não existe uma rede viária que funcione e existe, de facto, uma dificuldade enorme na mobilidade dos cidadãos. E isto reflete, sobretudo, na parte interior do concelho. No Plano Diretor Municipal de 1997, que foi aprovado em maio de 97, portanto fez o mês passado 20 anos, estavam previstas a construção de 75 km de novas estradas e novas vias do concelho. Algumas fundamentais para o desenvolvimento económico do concelho, como seja a Via Longitudinal Norte, a Via Oriental de Cascais, a Via Longitudinal Sul. Esta Via Longitudinal Norte, sobretudo, é extremamente importante, porque vai ligar ali a continuação daquela que passa no hospital, que vai depois por Alcoitão, a Bóveda, Trajoso e ligar a Oeiras, que um dia mais tarde há de ligar a Lisboa. Essa aí é estruturante, como a outra também que sai das portagens da A5 e em direção a Sintra, também é estruturante e são fundamentais para o desenvolvimento de Cascais. E isto muito pouco foi feito. Destes 75 km do Plano Diretor Municipal de 1997, nem 10% está feito, estão feitos cerca de 6 km. Portanto, há um atraso muito grande. A este ritmo de construção da rede viária, nem daí a 100 anos está pronto. E é preciso voltar a haver um investimento na rede viária. É fundamental para dar mobilidade ao concelho e para poder outra vez haver maior desenvolvimento económico no interior do concelho, sobretudo na freguesia de São Domingos de Rana. Cascais transformou-se num dormitório de Lisboa. Cascais está cada vez mais, se calhar, num dormitório, mas está cada vez mais num dormitório porque, de facto, não encontra a sua vocação económica e que é fundamental que encontre. Porque ia referir a segunda parte da economia e fazendo ligação exatamente com isso que disse. A parte da economia preocupa-nos bastante e nós hoje vemos que o desemprego em Oeiras é 6,1, o desemprego no município de Sintra é 6,4, o desemprego no município de Cascais é 7,2. Dados do Instituto Nacional de Estatística, que podem ser consultados por qualquer cidadão. Isto é preocupante, mas então afinal nós temos toda uma mensagem de modernidade, nós é que promovemos os eventos que vão desenvolver a economia, nós é que temos uma agência de promoção de empresas, isto afinal não resulta, e afinal o desemprego está pior em Cascais do que está em Oeiras e em Sintra. E isto é um fator que nos preocupa e que tem que merecer a nossa atenção. E o que é que nós temos que fazer para atrair empresas? Hoje em dia, se nós nos pusermos no papel de um gestor que tem que instalar a sua empresa na área da Grande Lisboa, ele provavelmente vai preferir colocar a sua empresa ou nos parques empresariais em Oeiras, ou na Expo, tirando obviamente o centro de Lisboa por ser a capital, mas provavelmente irá para os parques empresariais de Oeiras ou para a Expo. O que é que estes locais têm em comum? Tem em comum que têm bons acessos rodoviários, têm um espaço público muito bem cuidado e são zonas urbanas de qualidade em que dá prestígio às empresas que lá se instalam. Portanto, é isso que nós temos que fazer. O que temos que fazer é ter um espaço público de qualidade, ter uma rede viária a funcionar e acessos bons, e as empresas irão se instalar nesses locais porque têm preferência por se instalar nesses locais. Portanto, isso é que nós temos que fazer para combater este flagelo do desemprego que está a atingir mais Cascais que os concelhos vizinhos e que é muito preocupante para nós, e daí essas nossas duas prioridades, a mobilidade e a economia como forma de reativar, de reanimar a atividade económica, a instalação desses locais. Mas deixe ainda que lhe diga, também é importante termos um programa para a reabilitação do comércio. É fundamental reabilitar o comércio, não apenas no centro de Cascais, mas no centro da Parede e nos centros das localidades. O comércio que tem sofrido muito nas últimas décadas, em primeiro lugar pela criação do shopping e depois aqui no centro de Cascais também por uma proliferação de lojas orientais a venderem todas a mesma coisa e de muito baixa qualidade, que afastou os consumidores nacionais dos centros urbanos e dos centros das localidades. Nós queremos inverter isto e queremos voltar a dar qualidade e voltar a dar prestígio ao centro das localidades e conseguir que o estacionamento no centro das localidades não seja pago e, portanto, a nossa proposta é a eliminação dos parquímetros para que possamos ter concorrência, um aspecto concorrencial significativo com o shopping, porque enquanto
o estacionamento for à borla no shopping e for pago no centro das localidades, as pessoas vão sempre preferir ir para o shopping fazer compras em vez de vir para o centro das localidades, e enquanto isso não for resolvido, não se conseguirá reanimar o comércio, que o comércio é a principal atividade económica do concelho, contrariamente ao que as pessoas pensam, que não é o turismo, é o comércio. Nos centros das localidades queremos fazer estacionamento limitado. O estacionamento limitado temporalmente não obriga a que seja pago. Nós podemos ter um estacionamento limitado a um período suficientemente alargado para uma pessoa poder almoçar com calma. Nas 2 primeiras horas, ou nas 3 primeiras horas? Ou nas 3 ou até nas 4 primeiras horas, que seja suficiente para uma pessoa poder fazer algumas compras e poder almoçar com calma, sem estar a olhar para o relógio e em stress de que tem o seu automóvel autuado. Portanto, há vários sistemas de limitação, desde os mais arcaicos aos mais modernos, mas é muito possível, é perfeitamente possível colocar os... Aliás, é feito já em alguns sítios. Há bocado referiu o turismo. Hoje Portugal tem um turismo massificado, não é? Muito fruto das circunstâncias internacionais que, enfim, estão a empurrar os turistas que iriam para outros sítios para aqui. É este o turismo que interessa a Cascais? Interessa sempre um turismo de cada vez de melhor qualidade, mas obviamente não podemos limitar o acesso de turismo e de turistas e haverá sempre turistas com maior poder económico e turistas com menor poder económico, e eu acho que há lugar para todos, desde que seja o turismo, consigamos ordenar o turismo de forma a que não prejudique demasiado os nossos centros urbanos, em que não prejudique demasiado a nossa vivência e em que possamos, de facto, tirar o máximo proveito económico, que é isso que interessa à terra, é tirar proveito económico do turismo. Mas há uma questão importante, é que o turismo está, de facto, num enorme crescimento no país, substancialmente por causa dos conflitos no mundo árabe, mas não apenas, mas houve um crescimento muito grande do turismo na Europa, do número de turistas na Europa, que suplantou em muito o número de turistas que deixou de ir para o Norte de África. Portanto, há aqui também algum mérito próprio do país nas últimas 2 décadas, que conseguiu, ou sobretudo mais na última década, que conseguiu, de facto, aproveitar este fenómeno com maior vigor. Mas nós não podemos ter aquele turismo que chega de manhã de autocarro, dá 2 passeios, compra um bibelô numa loja oriental, volta para o autocarro, come uma sanduíche, volta para o autocarro e volta para Lisboa e não deixa quase nada em termos de proveitos para a economia local. Nós queremos um turismo que as pessoas efetivamente passem aqui há algum tempo, que obviamente gastem algum dinheiro, que durmam cá e que consumam nos estabelecimentos de restauração e nos estabelecimentos de hotelaria e obviamente também no comércio. Mas para isso é necessário que seja incrementado também o número de camas de hotel, que nós estamos a perder muito em relação a Oeiras e Sintra, que estão a ter um crescimento muito grande, para já não falar de Lisboa obviamente, mas estão a ter um crescimento muito grande no número de camas de hotel, que Cascais não tem acompanhado ao mesmo ritmo e, portanto, não estamos a aproveitar o fenómeno do boom turístico nacional como estão a aproveitar os nossos concelhos vizinhos também. Estes movimentos de cidadãos independentes, penso que têm um paradigma que é o Rui Moreira do Porto. Posso estar errado, mas digamos que quando se fala nisto, a primeira pessoa, o primeiro exemplo é o do Rui Moreira do Porto. Conhece-o? Não conheço pessoalmente. Não. Serve de exemplo para alguma coisa? Serve de exemplo porque tem uma imagem de competência e tem uma imagem de seriedade que é importante. O que é que tem? Porque é que o fenómeno do Rui Moreira é importante? É que todos os movimentos independentes que surgiram até hoje em Portugal, nos meios urbanos, são de pessoas que têm experiência autárquica anterior. E isto acontece porque as pessoas, há muitos comentadores na televisão a criticar, não são verdadeiros independentes, porque já tiveram anterior experiência autárquica partidária, tanto no PS, como no PSD, como no CDS, e tal, por isso não são verdadeiros independentes. A questão devia ser posta ao contrário. Porque é que só pessoas com experiência autárquica anterior conseguem instituir movimentos independentes e conseguem se candidatar como
como independentes às câmaras. É que o processo é absolutamente kafkiano e é extremamente difícil de conseguir organizar e levar a bom porto, e aqui digo apenas levar a votos, uma lista independente. E isso é que torna quase impeditivo que cidadãos sem nenhuma experiência autárquica anterior consigam, de facto, apresentar uma candidatura e conseguiram apresentar uma lista. Rui Moreira é efetivamente independente, tem o apoio do CDS, chegou eventualmente a ter o apoio do PS, que depois não se concretizou, mas até por aí não está totalmente desligado das estruturas partidárias. E a verdade é que você não tem um único exemplo em Portugal de uma candidatura independente num dos concelhos urbanos do país, num concelho com mais de 100 mil pessoas, que não seja liderado por alguém com experiência autárquica anterior. E isso eu creio que é pena, porque acho que a legislação devia de evoluir no sentido de cada vez mais cidadãos poderem participar nestas eleições que são tão importantes para o seu dia-a-dia, mas isso só se consegue alterando a lei e não há o menor interesse dos partidos em alterar a lei para facilitar a vida às candidaturas independentes, o que seria normal numa eleição autárquica. Nós temos 3 ou 4 candidaturas partidárias e temos também 2 ou 3 ou 4 candidaturas independentes a concorrer com vários projetos diferentes a concorrer aos órgãos municipais. Mas é de tal maneira difícil conseguir que uma candidatura independente vá a votos, que depois o que acontece é que geralmente só uma é que subsiste portanto, e depois também quando subsiste, geralmente está-se a bater pela liderança da Câmara, o que também acaba por ser bom. Mas, obviamente, é uma dificuldade que a lei impõe e que os partidos querem que a lei imponha e que se recusam a alterar para dificultar a vida aos cidadãos que se querem organizar em movimentos independentes para concorrer às autarquias. Acha que aqui em Cascais é possível ter uma vitória eleitoral sem apoios partidários? Eu acho que é possível. Eu acho que em Cascais a atual maioria foi eleita por 28 mil votos. Há 35 mil cidadãos de Cascais que votam em presidenciais, votam em legislativas e não votam em eleições autárquicas. E, portanto, é para esse eleitorado. Não aquele eleitorado que está completamente desinteressado e que, como maneira de protesto, nunca vai a uma Assembleia de Voto e nunca vota. Não é para esses. Esses nós sabemos que é extremamente difícil levá-los a votar. Nós queremos falar para aqueles que votam em eleições nacionais, que votam em legislativas, que votam em presidenciais, mas que não votam em autárquicas. Esses é que nós queremos falar, que são 35 mil pessoas, mais do que teve a candidatura vencedora nas últimas eleições, e que é muito importante conseguir mobilizar essas pessoas para irem votar, porque nós encontramos muita gente a dizer que é muito difícil ganhar contra o poder atual. Já encontramos menos gente a dizer que vai votar no poder atual. E, portanto, nós acreditamos que há aqui um potencial de crescimento e há um potencial de esperança que poderá levar a que esta candidatura seja bem sucedida e que consigamos ter proveito de causa e consigamos levar a melhor nas eleições de 1 de outubro e sair vencedores nessas eleições, acreditamos, sim.